Olá, olá e olá! Tudo bem com você, líder? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Olá Líder Podcast, o seu podcast sobre liderança. Eu me chamo Júlio Cardoso, sou mentor de líderes e host deste podcast. E hoje, meus caros líderes, nós vamos falar sobre mudança, mas de uma outra maneira, porque eu já comentei em outro episódio sobre mudança, mas hoje eu quero trazer para você os 4 estágios necessários para você mudar, para adquirir uma nova habilidade, para que você crie novos hábitos. Eu vi isso no livro do James C. Hunter, O Monge Executivo, e é isso que eu vou trazer para você agora, certo? Dito isso, bem, adquirir um novo hábito, a questão da mudança, pode ser muito difícil para algumas pessoas. E, claro, tem uma razão biológica para isso. Nós gostamos do famoso quentinho, do conforto. Não é à toa que existe o nome, a zona de conforto, porque é ali onde nós gostamos de estar. E é uma condição biológica. Nosso corpo gosta de não gastar energia. Tudo que você vai fazer, gasta-se energia. Então, quanto menos energia você gastar, melhor. Cansa menos, seu corpo cansa menos, suas células cansam menos. Usa-se menos energia do seu corpo e nós gostamos disso por consequência, afinal é o nosso corpo. Mas quando se trata de mudanças, isso pode ser um problema para adquirir novos comportamentos, novos hábitos, novas habilidades. É necessário criar ali um movimento que talvez de forma instintiva você não queira. Mas eu vou explicar aqui esses 4 estágios que você precisa passar para que você realmente adquira uma nova habilidade. E como sempre estou aqui com o meu apoio digital e com o meu apoio não tão digital assim, aliás, nem um pouco digital, porque afinal eu sou híbrido. Eu gosto de utilizar essas 2 ferramentas. Mas vamos lá. Então, o primeiro estágio, você pode encontrar essa explicação dita pelo James C. Hunter no livro O Monge Executivo, no capítulo 9, que é o capítulo das escolhas. Mas eu vou resumir aqui com base no que eu vi, não vou nem citar a história, caso você queira ler, para não dar nenhum spoiler aqui. Mas a parte técnica é a mesma, tá bom? Que é a parte, você precisa ser... Quando você vai aprender algo novo, quando você vai se dedicar a algo novo, você está no primeiro estágio. O primeiro estágio é o de incompetência inconsciente. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Quando você vai aprender a dirigir, antes, de você ir aprender a dirigir, você não sabe dirigir. Logo, você nem sabe que você não sabe. Júlio, que estranho, meio filosófico. Não, não é. Como você nunca nem tentou, como isso nunca nem passou pela sua cabeça, então você nem sabe que você não sabe. A mesma coisa em se comunicar, um líder que quer se comunicar. Você quer se comunicar bem, mas na sua cabeça você nem sabe ainda se você sabe ou não sabe se comunicar. Este é o primeiro nível de estágio para mudança, para ganho de uma nova habilidade, que é o inconsciente... É o incompetente, aliás, inconsciente. Ou seja, ele nem sabe que ele não sabe. É quando você vai começar alguma coisa. Você não sabe que você não sabe. De novo, não é filosófico não, tá? Parece, mas não é. Você não tem noção daquilo que você não sabe. Ou quando você pensa em fazer um bolo. Como você nunca nem tentou, você não sabe que você não sabe fazer. Esse é o primeiro estágio. E é um estágio que passa rápido quando você quer se dedicar a algo, quando você quer aprender uma nova habilidade, quando você investe tempo para aprender algo diferente. Porque esse estágio ele é curto. A partir do momento que você liga a atenção, liga o farol para, opa, eu quero aprender algo novo, eu quero aprender uma nova habilidade, eu quero ter um hábito diferente. Muita coisa a gente não sabe. Muita coisa. Então, esse primeiro estágio de incompetência inconsciente,
ele dura pouco a partir do momento que você decide aprender algo, tá? Nós somos inconscientes, nós somos incompetentes, inconscientes em diversas coisas, em diversas habilidades. Esse é o primeiro estágio. Segundo estágio é o da incompetência consciente dessa vez. O que mudou, Júlio? Bem, veja, é que agora você foi para teste, né? Agora você foi para campo. Agora você começou a aprender, começou a ver como funcionam algumas coisas. A pessoa que nunca dirigiu, é agora que ela vai para frente do volante ou vai ter as aulas no CFC para aprender os detalhes de como funciona dirigir, as placas na cidade, como que é, de repente passou até pelo simulador e ali ela vê que, nossa, se fosse na vida real já teria acabado com o carro ou não teria conseguido nem sair do lugar com o carro, ficaria travada. É isso que acontece. Porque agora a pessoa tem a consciência. Agora eu sei, eu não sei realmente dirigir. Antes era eu sei, eu não sei dirigir, não sei, eu nunca peguei um carro. Nesse estágio já testei, agora eu vi, eu realmente não sei dirigir. É algo delicado para mim. Mesma coisa um líder que quer se comunicar, ele achava que sabia, e aí quando ele vai conversar com as pessoas, ele vai numa reunião, ou ele vai num feedback, numa apresentação de resultados, e ele não consegue se expressar. Ele trava. Ele não consegue falar de coisas simples que estão descritas às vezes em alguns slides. Ele tem dificuldade. Ele não consegue focar. Ele não consegue dar atenção para os outros. Ele não consegue se expressar. Ou então ele é monotônico. Ele fala no mesmo tom do início ao fim, sem mudar a entonação da voz. O que fica chato para caramba. Ele não sabe disso. Aliás, ele não sabe como fazer. Mas agora ele já sabe que ele não sabe. Porque ele foi para campo. Porque ele foi para teste. Seguindo o exemplo do bolo. Eu sempre uso o exemplo do bolo, né, gente? Tem um motivo para isso. Porque eu gosto de bolo, tá, gente? Eu gosto muito, como e recomendo. E no passado, então, tão distante, um parênteses aqui dentro do nosso podcast. Eu já fiz curso de confeitaria e panificação, gente. Acredite. Numa época em que o Júlio era um Júlio cabeludo, sim, eu pegava meu cabelo aqui nas minhas costas. Eu sei que para você que está assistindo no vídeo, olhando essa careca luminosa, que é a minha, é difícil imaginar, mas sim, eu já tive o cabelo grande em minha juventude. Inclusive, eu era bem vaidoso. Finais de semana, sempre com as minhas ampolas de vitamina colocando no meu cabelo. Era uma maravilha, gente. Até que eu cortei o cabelo para começar a trabalhar na área administrativa. E na época, as redes sociais eram Orkut e Facebook. No Brasil, o que estava estourando era o Orkut. E eu entrei na comunidade, eu cortei meu cabelo e me arrependi. Porque eu entrei numa empresa que não precisava ter cortado o cabelo. Bem, fica aí o parênteses para você. Apesar de eu não ter seguido no ramo gastronômico, eu entendo um pouco sobre bolos. E o ponto por isso que eu uso muito eles nos meus exemplos. Quem vai fazer um bolo pela primeira vez, é ali que a pessoa entende se ela sabe mesmo ou não sabe fazer um bolo. Ela consegue ver o resultado daquilo e fala, vixe, eu não sei fazer um bolo. Eita, esse bolo, nossa, eu não sei nem por onde começar, preciso da receita. Preciso de alguém para me instruir, para me mostrar o caminho, como que faz isso? Este é o segundo estágio. É o estágio em que você está aprendendo e que você percebe que você não sabe o que você precisa fazer. Esse estágio, quem sai dele para ir para o terceiro estágio, é só quem está disposto a mudar. Quem está disposto a querer fazer o que é necessário. A pessoa que quer aprender a dirigir vai passar por esse estágio. O líder que quer aprender a se comunicar vai passar por esse estágio. A pessoa que quer fazer um bolo vai passar por esse estágio. O segredo desse estágio está na resiliência. Como assim, Júlio? Porque nesse estágio você não sabe fazer. Você é um incompetente consciente. Você sabe que não sabe fazer. E geralmente, quando você está aprendendo, justamente por ser incompetente consciente, o que muda do primeiro estágio para o segundo é que agora você sabe que não sabe fazer. Então as coisas vão dar errado. Se você for para campo, vai errar. Pensando no carro, o carro vai morrer, não vai sair do lugar. O líder não vai conseguir falar.
o bolo não vai sair. Tudo isso está ligado a você ser um incompetente consciente. E ter a noção de que essa é a fase que as coisas dão errado para depois dar certo é fundamental para que não seja em vão, para que você não se frustre. Agora é o estágio inicial, é normal. Primeiro você engatinha, para depois você andar, para depois você correr. É normal isso, com todo mundo. Até que nós chegamos no terceiro estágio, que é o competente consciente. Aqui começa a ficar bom. Aqui o motorista já consegue dirigir, só que ele é aquele motorista que talvez você já tenha visto, ou você mesmo tenha sido esse motorista no começo de carreira, que você não consegue conversar com ele enquanto ele dirige. Não dá para falar com ele. Ele está tão atento no trânsito, e não que não deva estar, tem que estar mesmo. Só que ele ainda é muito travado. Ele dirige até meio curvado assim, porque ele está tenso. Ele pega tenso no volante. Para passar as marchas, ele tem que pensar para fazer isso. Ele fala, não, pera. Nos carros manuais, eu agora aperto a embreagem, aí eu solto o acelerador, aí eu passo a marcha, aí depois eu vou soltando a embreagem. Ele tem que pensar para fazer tudo isso. Para fazer isso dando seta, então, nossa, castigo, né? Aí dá a seta, ele tá parado, para onde eu vou? Quando para o carro, então, parei o carro, ponto morto. Ou entrou no carro, primeira coisa a fazer, colocou a chave, coloca o cinto, ajustou o banco, agora sim liga. Se for à noite, já liga os faróis. Tudo ele precisa pensar, porque ainda não é algo automático, apesar de agora ele saber fazer. Ainda tem algumas falhas, mas são menores. Ele está num outro momento de desenvolvimento da habilidade. Agora ele é um competente consciente. Ele sabe que sabe fazer. A mesma coisa o líder que vai se comunicar. Ele já tem consciência da sua comunicação, da forma como ele tem que se comunicar, como que ele tem que falar com as pessoas, só que ele tem que ter tópicos. Ele tem que lembrar das pessoas que estão na sala, como que cada um se comporta, como que cada um se conecta com ele. Ele precisa ficar atento a tudo isso. É aquele que diversas vezes vai precisar de um apoio visual para conseguir seguir adiante com a sua fala, porque senão ele não segue. Ele não tem um conhecimento mais profundo sobre a oratória, sobre se conectar, sobre falar com os outros. Ele consegue fazer. Como diriam as pessoas da minha época, não é uma Brastemp, mas funciona. Ele consegue sim. Só não é totalmente executável de maneira perfeita, mas sai. E o mesmo se aplica quando a pessoa está fazendo um bolo. Ela está nesse estágio, no terceiro estágio, que ele é competente, consciente. É alguém que precisa da receita e segue ela à risca. A cada passo, olha na receita. Ela compra os mesmos ingredientes da receita, das mesmas marcas, inclusive se estiver indicando. E faz tudo milimetricamente do jeito que está sendo pedido na receita. Porque ela não consegue fazer de outro jeito. E ela precisa sempre olhar a receita. Por mais que ela já tenha visto antes, como ela está nesse estágio, ela tem que olhar de novo a receita. É uma pessoa que não sabe a receita de cor, por mais que ela só tenha que fazer essa receita. Ela não sabe. Ela precisa ter a receita ali, sempre à frente dela. Esse é o estágio que o líder, né, ou a pessoa que está aprendendo a nova habilidade, ela conseguiu passar um degrauzinho acima do que ela estava antes. Aqui ela já está no momento de resiliência. Porque o que tinha para errar feio, ela já errou. Agora ela está no momento de lapidar, de melhorar, de olhar, opa, eu estou fazendo isso aqui, eu estou atento, eu estou consciente. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu preciso prestar atenção aqui na minha folha para poder falar. Eu preciso prestar atenção em tudo que está à minha volta para poder dirigir. Eu preciso olhar a receita para fazer o bolo, mas estou aqui, consigo fazer. No final sai alguma coisa concreta. Não é algo absurdo.
E tudo isso porque lá atrás essa pessoa passou pelo estágio 1, que é o estágio de incompetência inconsciente, chegou no estágio 2 de incompetência consciente, superou isso e chegou até esse nível, que é o nível 3, que é o de competência consciente. Aí você pode dizer, pô, Júlio, agora tá fácil então. Chegou nesse estágio, acabou. Não, são 4, lembra? E agora eu vou falar o 4º estágio para você, que ele é inversamente proporcional ao primeiro, porque aqui ele é o competente inconsciente. Como assim, Júlio? Como alguém pode ser competente e inconsciente ao mesmo tempo? Calma aí que eu vou te explicar e você vai perceber quão valoroso é você chegar nesse estágio, nesse nível. No primeiro nível, você não sabia que não sabia. No segundo nível, você tinha certeza que você não sabia. No terceiro, você está aprendendo, você está evoluindo. Precisa das muletas para poder seguir adiante, mas consegue executar minimamente a atividade, a rotina, aquilo que lhe foi delegado, ou aquilo que você colocou para você mesmo, ou aquilo que você está aprendendo. Seja dirigindo, seja na parte de comunicação ou de fazer bolos. Aqui são apenas 3 exemplos, mas você pode extrapolar isso para qualquer coisa. No 4º estágio, que é o do estágio onde você é competente inconsciente, é quando você vai dirigir e você não precisa pensar. É quando você vai dirigir e consegue conversar com a pessoa do lado. É quando você consegue dirigir e colocar até um som de fundo, uma música. Você não precisa mais pensar para trocar a marcha. Você acelera, troca a embreagem, passa ali no câmbio e tudo flui normalmente. Você faz tudo isso, dá seta, consegue olhar os retrovisores, você consegue perceber a situação do trânsito à sua frente. Se estiver utilizando um celular para te ajudar no caminho, você consegue agora se guiar pelos aplicativos de mapas, de trajeto, Google Maps, Waze, enfim, qualquer outro que você utilize. Então veja, você já está no momento em que você não precisa pensar para executar. Você já executa no famoso automático. É aquilo que você faz sem pensar. Você sabe como faz e já faz de uma maneira automática. É claro que, se você também aprendeu de uma maneira errada, você acaba tendo vícios que também são automáticos. Mas se você fez tudo certinho, se esforçou para aprender da maneira correta, não tendo vícios, você se torna um motorista que é funcional. Você consegue dirigir para qualquer lugar. Você consegue estacionar. Você consegue trabalhar, inclusive, como motorista de aplicativo. Caso você queira, você faz o que você quiser. Porque agora você já dirige de maneira automática. Você parece um robô dirigindo no melhor sentido da palavra. Porque você já faz o que precisa ser feito sem maiores dificuldades. Quando a gente fala do líder, a comunicação é a mesma coisa. Quando ele chega nesse nível, ele vai para as reuniões já com os tópicos em mente e sabe exatamente como se comunicar. Tem um começo, meio e fim. Ele não precisa ficar pensando nisso. Ele já faz isso no flow, como a gente costuma dizer. Ele já faz isso ali porque ele está habituado. É normal para ele. Não é um bicho mais de 7 cabeças. Ele consegue transgredir essa situação que antes para ele era um desafio. Agora ele sabe. Deixa eu ver, quem está na sala? Ah, são os meus diretores? São os meus liderados? São os meus clientes? São os meus pares? Ah, tudo bem, eu já sei como que eu vou me portar para falar com cada um deles. E eu estou dizendo isso assim, fica parecendo até mecânico. Mas isso, a cabeça do líder faz assim, ó. É fração de segundo. Ele não para e fica pensando. Ele já sabe como fazer. Então ele faz de maneira automática. E consegue passar o seu recado, a sua mensagem, falar do seu projeto, dos seus indicadores, sem nenhuma trava, sem nenhum problema. Pelo contrário, de uma maneira muito eficiente, onde todo mundo consegue entender o que ele está dizendo. E o bolo?
Como se aplica isso ao bolo? Da mesma forma. É claro que ter uma receita é sempre importante, porque quem trabalha, por exemplo, com doces e salgados, olha a receita como parâmetro inicial, mas depois de um tempo essa pessoa nem precisa mais. Ela utiliza apenas para lembrar lá, tem tal ingrediente, mas eu posso substituir. A pessoa já está num nível de expertise para execução da atividade que, assim como o Waze, o aplicativo de mapas, é para um motorista que já está habituado, funciona a receita. É só para eu dar uma olhada aqui, conferir, deixa eu ver, tá com todos os ingredientes, tá bom. Se torna um checklist. A pessoa consegue executar tranquilamente. E sempre com um bolo saboroso, que você come e você fala, poxa, que legal. Não é que é um profissional confeiteiro, mas é um bolo que, caramba, que legal. Eu comeria outro pedaço. Eu pediria, inclusive, dicas para essa pessoa de como fazer bolo. Esse é o ponto do quarto estágio, que é quando você se torna competente inconsciente. Você já consegue fazer tudo de maneira mais automatizada. E quando você transfere isso para uma nova habilidade que você queira aprender, ou transfere isso para a liderança, tente encarar esses 4 estágios, porque fica mais fácil de você entender em qual deles você está e o que você precisa fazer para passar para o próximo. O primeiro estágio é o mais simples de todos. É aquele que você não sabe que não sabe. Quando você vai para o segundo estágio, é ali que a coisa começa a travar algumas pessoas. Por isso que algumas pessoas não seguem adiante, não se desenvolvem, porque param no segundo estágio. Se você consegue ser resiliente, porque o segundo estágio vai exigir muito de você, você consegue chegar no terceiro, e a partir do terceiro, que você aprende, se desenvolve, você começa a lapidar a sua habilidade, até chegar no quarto e último estágio, onde você já domina, onde para você aquela atividade você já faz, como dizem aqui em São Paulo, com a mão nas costas, de tão fácil que é. Porque se torna automático, você não precisa pensar para executar. Então, líder, quando a gente fala de mudanças, pense nesses 4 estágios. Para adquirir uma nova habilidade, pense nesses 4 estágios. Certo? Isso vai ajudar você, inclusive, a mapear em que estágio você está e pensando na sua equipe, passando essa mesma explicação para eles, mostrando que, no final, todo mundo vai se tornar alguém muito mais habilidoso, mas precisa passar por esse processo, desses 4 estágios. Tá bom? Bem, dito isso, líder, foi um prazer inenarrável estar com você aqui em mais um episódio do Olá Líder Podcast, o seu podcast sobre liderança. Me diz, você conhecia algum desses estágios? Já tinha lido o livro? Para você isso é familiar? Sim, não? Já vivenciou alguma dessas situações? Já fez algum bolo? Enfim, bolos à parte, me conta aqui nos comentários, eu vou adorar saber. E se você quer se desenvolver, aqui abaixo eu vou deixar um link para os meus cursos. Veja lá, com certeza um deles vai ajudar muito você a crescer na sua carreira, tá bom? Mais uma vez, foi um prazer inenarrável estar com você, líder. Até o próximo episódio. Até mais, tchau, tchau!